Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Anderson Mariquito. Nós vamos falar na aula de hoje aí sobre os répteis, a classe Reptilia. Nessa aula nós vamos abordar as características gerais de répteis, as características embrionárias importantíssimas que surgiram aqui, na realidade anexos embrionários que surgem aqui, características fisiológicas e a classificação desses. Então nós vamos estar falando hoje aí sobre a classe Reptilia, os répteis. Essa palavra Reptilia, pessoal, ela vem do latim reptilis. Reptilis. E reptilis quer dizer o quê? Quer dizer o que arrasta. São animais rastejantes. Eles são os primeiros vertebrados a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. Então presta atenção, pessoal. Na maioria das vezes aí, isso aqui é um tipo de questão bastante batida aí em prova do Enem, em provas aí de vestibulares que você vai fazer, tanto provas objetivas como provas discursivas. Quem são os cordados que ganharam definitivamente o ambiente terrestre? São os répteis. São vários os motivos que a gente vai falando entre eles aí. Daqui a pouco a gente vai ver a pele do indivíduo é bastante queratinizada, a presença de um ovo com a casca protetora, um ovo amniótico, entre outras funções. Não esquecer que o último grupo que a gente viu aí, os anfíbios, ele seria aí os primeiros cordados, os primeiros vertebrados a ganhar o ambiente terrestre. Mas eles não ganharam o ambiente terrestre em definitivo. Por quê? Porque, primeiramente, eles são dependentes da água do meio para reprodução, porque eles possuem aí uma fecundação externa, eles são animais ovulíparos, então o encontro do espermatozoide com o óvulo é fora do corpo do animal, então necessita aí de água para o espermatozoide nadar até o óvulo. E a pele dele é como? É uma pele bastante fina, uma pele pouco queratinizada. Então os anfíbios, eles desidratam com muita facilidade, o que não acontece aqui agora com os répteis. Os répteis, eles dominaram o ambiente terrestre na era mesozoica. Isso aí de 225 a 65 milhões de anos atrás, diversificando-se em centenas de espécies, incluindo os dinossauros. Então a gente tinha ali, desde sempre, espécies com alguns centímetros até espécies gigantescas aí, com vários metros, com várias toneladas aí. É o caso, por exemplo, aí que todo mundo conhece, o Tiranossauro Rex, o Brontossauro. E um dos motivos que isso foi possível é que a pele desse indivíduo é uma pele bastante queratinizada. Ela é constituída de queratina. O que é a queratina, pessoal? É uma proteína que compõe, por exemplo, aí, nossas unhas, nosso cabelo, nossos pelos, nossa pele também, né? E a queratina ela é resistente à desidratação, porque a queratina ela é impermeável. Então isso permite o quê? Aos répteis, essa pele queratinizada evita a perda excessiva de água através da pele. Então o indivíduo economiza água. Então para você ganhar um ambiente terrestre, você tem que se adaptar a esse ambiente terrestre. Então essa queratina aí, além de ser resistente à desidratação, ela é também resistente, né, ao atrito que provoca na locomoção desses ambientes terrestres. E a pele desses indivíduos possui aí estruturas córneas, como carapaça, no caso aí das tartarugas, dos cágados, dos jabutis, placas dérmicas, placas córneas, você pode ouvir falar também de placas ósseas, que você encontra, por exemplo, aí nos crocodilos, nos jacarés, escamas que você encontra aí nos lagartos, que você encontra nas serpentes, garras, unhas. Então tudo isso aqui aparece nesses indivíduos. Lembrando, pessoal, que lá em anfíbios você também estudava, lá em anfíbios, vocês estudaram salamandras, que como que você parece com um lagarto, por que salamandra não é um lagarto? Primeiro que a pele dela é fininha, pouco queratinizada, não tem escamas, ela não tem essas garras aqui.
Então aqui temos alguns exemplos aqui, ó. Temos aqui uma tartaruga, certo? Com a carapaça, que é essa parte externa, essa parte dorsal do corpo do indivíduo, certo? Aqui nós temos aqui uma cobra, mostrando aqui, né, frisando aqui as escamas, e aqui um lagarto, né, um dragão de Komodo aqui, com várias escamas no corpo dele. Em relação a padrões evolutivos, pessoal, aqui vai surgir pela primeira vez o quê? O ovo que a gente chama de ovo amniótico. Então surge aqui os animais amniotas. Quem são os animais amniotas aí? A partir de agora, répteis, aves e mamíferos, eles são animais amniotas. E o que seria um animal amniota? Animal amniota é um animal que agora o ovo dele tem uma estrutura que a gente chama de amnion. E o amnion vai ser toda, ó, aqui nós temos o embrião, tá aqui o embriãozinho, e tem essa membrana aqui, ó, envolvendo e protegendo o embrião com um líquido que protege o embrião contra a desidratação. Então, um ovo amniótico ele vai surgir aqui a partir dos répteis. Então, para que serve esse amnion? Ele é uma membrana que envolve completamente o embrião e delimita uma cavidade cheia de líquido que protege contra choques mecânicos e evita o ressecamento do embrião. Choques mecânicos e evita a dessecação desses indivíduos aí, certo? Esse ressecamento desses indivíduos. E além desse amnion aí, aparece aqui também, nesse tipo de ovo, outros anexos embrionários que até então não tinha. Como é o caso do alantoide, que é toda essa estrutura verde aqui que a gente está visualizando. Para que serve o que é o alantoide, pessoal? Ele é uma vesícula que se origina na região posterior do intestino do embrião, realiza as trocas gasosas e armazenamento de excretas. Então presta atenção, nós temos aqui um ovo aqui com a casca protetora. Está aqui a casquinha do ovo que a gente está visualizando aqui. Pessoal, esse animal aqui dentro está respirando. Então, por exemplo, se você pegar esse ovo aqui e pintar, você impermeabiliza o ovo. E o que vai acontecer? Você mata o embrião aqui porque você não permite mais essas trocas gasosas que acontecem aqui. Esses indivíduos produzem excretas nitrogenadas. Sendo que a gente vai discutir mais à frente aí, quando for falar do sistema excretor, a principal excreta nitrogenada liberada por esses indivíduos é o ácido úrico. O ácido úrico que ele economiza água, pessoal. Por quê? Porque ele é menos solúvel, ele é menos tóxico do que as outras excretas aí, que seria a amônia e a ureia. Então ele economiza água, é por isso que o indivíduo consegue desenvolver aqui dentro sem se intoxicar, certo? Como que ele não se intoxica? A excreta nitrogenada é armazenada aqui no alantoide. Em répteis e aves, o alantoide realiza a absorção ainda de minerais presentes na casca de ovos e incorporação no esqueleto, facilitando a saída do animal ao nascer. Então veja bem, uma boa parte aqui do cálcio, por exemplo, e outros sais minerais, ele é absorvido aqui da casca desse indivíduo. Lembrando que depois a gente vai ver lá nos mamíferos, que lá em mamíferos surge, né, uma placenta, um cordão umbilical, mas isso é um assunto para o futuro. Além disso, nós temos essa membrana aqui, ó, representada de vermelho aqui, mais externa, que nós chamamos de córeo, certo? O córeo está envolvendo o embrião e todos os outros anexos embrionários. O que é o córeo? É uma membrana fina que envolve os outros anexos embrionários. Em répteis e aves, junta-se com o alantoide para formar o alantocóreo. Está aqui, ó, alantocóreo. Ó. O alantoide e o coro aqui. Ó. Essa estrutura é o alantocóreo. Com função respiratória. Então, o embriãozinho aqui dentro está respirando, está fazendo trocas gasosas. E nós temos aqui um anexo embrionário, que é o saco vitélico, o saco vitelínico, que é uma bolsa cheia de vitelo. Vitelo é uma substância que vai nutrir o embrião, uma substância nutritiva que alimenta o embrião em desenvolvimento. Então, pessoal, à medida que esse embrião vai se desenvolvendo, esse saco vitélico aqui, ó, de amarelo, ele vai sendo consumido, certo? E esse alantoide aqui, à medida que ele vai armazenando as excretas nitrogenadas. O que são excretas nitrogenadas, pessoal?
são os restos aí do metabolismo aí dos compostos nitrogenados, principalmente proteínas que vão sendo aqui digeridas por esse indivíduo. Então, nesse grupo aqui surgiu o Amnion. Então, lembrando aqui, ó, que tá aqui salamandra e sapo, anfíbios. Eles são os primeiros tetrapodas, os anfíbios, anfíbia, são os primeiros tetrapodas. E anfíbios são os primeiros vertebrados a ganhar um ambiente terrestre. Novamente, por quê? Porque são tetrápodas. Tá, e daí, o que é isso? Tetra, 4 poda-pés, 4 patas. Em anfíbios surgem patas. Com isso, o indivíduo consegue se deslocar em ambiente terrestre. Lembrando que o que tinha antes de anfíbio era o quê? Peixes. E aqui, a partir de agora, surge quem? Surge os amniotas. Os répteis, os mamíferos e pássaros. E dentro de répteis aqui nós temos 4 grupos principais que vamos falar deles, que são os testudinos, as tartarugas, certo? As tuataras, os lagartos e as serpentes, certo? E os crocodilianos, que a gente consegue visualizá-los aqui. Então, essa classe dos répteis, ela é dividida aí em 4 grupos principais, 4 ordens principais. Quais seriam essas ordens? Primeiramente, a ordem crocodília, representada pelos jacarés, crocodilos e gaviais. É fácil da gente diferenciar esses indivíduos, pessoal. Os jacarés aqui, os alligators. Alligator, pessoal, é um gênero aí de jacarés que você encontra principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem várias espécies de jacarés. Apenas os dentes superiores são visíveis quando a boca fecha. Ó, tá vendo aqui a boquinha fechada do indivíduo? Ó, só os dentes de cima que a gente consegue visualizar. E a cabeça dele, pessoal, é uma cabeça mais retangular. Os crocodilianos, a gente pode ver os dentes superiores e inferiores quando fecha a boca. Ó, tá aqui dente superior, aqui os dentes inferiores, que a gente consegue visualizar, dente para cima e para baixo. A cabeça dele, dos crocodilos, são mais hidrodinâmicas, são cabeças mais triangulares. E nós temos aqui os gavialídeos, que quando fecham a boca aí, a maioria dos dentes são visíveis. Mas nota o que a gente visualiza aqui nesses indivíduos que são os gaviais. Ele tem esse bico, olha só aqui, ó, alongado e fino. Ó. Bico alongado e fino. Então o jacaré tem uma cabeça mais retangular, os crocodilianos a cabeça mais triangular, e esse indivíduo tem esse bico mais alongado aqui, você consegue ver praticamente todos os dentes desse indivíduo. E o corpo desses indivíduos, pessoal, olha aqui, ó, a gente consegue visualizar aqui, ele é revestido então nesse grupo aqui por essas placas dérmicas, essas placas córneas. No caso da ordem Testudinata ou quelônia, os quelônios, nós vamos conseguir observar o quê? Quem são esses indivíduos? Ele possui essa parte aqui, ó, dorsal, essa parte dorsal aqui, que nós chamamos de carapaça, e nós vamos observar aqui, dá para ver nessa tartaruga aqui, ó, essa parte ventral. Essa parte ventral aqui de todos esses indivíduos é chamada de plastrão. Então são duas peças. Esse plastrão, pessoal, é como se fosse aí o externo, esse osso externo que a gente tem no meio do peito aí, que nela é o quê? Nela é bem mais desenvolvida, certo? São estruturas que servem de proteção para esses indivíduos. Nós temos 3 grupos aqui, os jabutis, os cágados e as tartarugas. Os jabutis, pessoal, que são indivíduos terrestres. Os cágados, normalmente, eles são de água doce, ele tem esse pescoço bem alongado aqui, ó. Normalmente ele não consegue retrair o pescoço, então ele dobra esse pescocinho aqui. E as tartarugas, pessoal, tem os membros são transformados em nadadeiras. Então os indivíduos têm esses membros aqui transformados em nadadeiras. E essa cabeça ele consegue retrair, seria as tartarugas. Indivíduos com esse pescoço bastante alongado aqui, normalmente de água doce, e que não consegue dobrar esse pescoço, são os cágados. E aqui os jabutis são os indivíduos terrestres. Essa carapaça, normalmente, ela é mais arredondada. E nós temos aqui ainda a ordem Escamata.
indivíduos da ordem escamata aqui, nós os dividimos aí em duas subordens. A primeira subordem nós chamamos de lacertilhas. São representados por quem? Aqui, pelos lagartos, que a gente chama de lagartos teius, bastante comuns aí, em várias regiões, inclusive aqui no Espírito Santo. Região sudeste toda a gente visualiza. As famosas lagartixas, que alguns locais aí chama de taruíra, certo? Em outros locais, lagartixa, pessoal, é o calango que você tem lá no muro, certo? Os camaleões conseguem aí se camuflar, mudando de cor. E aqui o famoso dragão de Komodo, pessoal, que ele não é um animal peçonhento, certo? Mas a saliva dele tem bactérias aí que são altamente nocivas aí a outros animais. E os ofídeos? Os ofídeos são representados aí pelas cobras, serpentes, víboras. Pessoal, o termo que a gente mais utiliza aqui para ofídeo seria o quê? Seria o termo serpentes. Porque cobras, muitas vezes aí, a gente tem outros organismos que a gente chama de cobra. Por exemplo, lá, a cobra cega, a Cecília, ela é um anfíbio. Por exemplo, a cobra de vidro, ela é um lagarto. Então, o termo mais apropriado aí, a serpente. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de serpentes, como é o caso aqui da falsa coral, como é o caso aqui da cascavel. E, pessoal, esses indivíduos aí, nós vamos observar, as serpentes, que elas têm dentições diferenciadas, certo? Só lembrando uma coisa, pessoal, a diferença de animal venenoso para animal peçonhento. Então, o termo correto para serpente é peçonhento. Peçonhento é aquele indivíduo que ele tem uma estrutura para inocular esse veneno, que a gente chama de peçonha. E venenoso é quem tem uma substância tóxica, que pode ser inclusive letal para o indivíduo, mas que ele não consegue inocular. Então, por exemplo, sapos, pererecas são indivíduos venenosos. Tem glândulas de veneno, mas não tem como inocular. Então, muitas vezes você pega ele, o animal come ele, e ele vai estar ingerindo ali o veneno. Peçonhento não, é quem tem o quê? Quem tem uma estrutura para inocular. No caso aqui, esses indivíduos têm, os ofídeos aí, ele tem dentes especializados aí para inoculação dessa peçonha. Então esse glifo aqui, ou glifodonte, que você pode observar também, está relacionado a essa dentição. Esse A aqui em sentido de negação. Então, o que são as cobras, as serpentes áglifas, ou aglifodontes? São as serpentes que, olha só, ela não possui ele não tem aí um dente específico para inoculação de peçonha. Então não são, no caso aí, peçonhentos. Quem são exemplo aí? Aqui no Brasil, por exemplo, as jiboias, as sucuris. Nós temos um grupo aí que são as opistóglifas. Pessoal, lembra aqui de oposto. O dente, a presa inoculadora de veneno está aqui atrás, ó, na região posterior da boca do indivíduo. Normalmente esses indivíduos aqui, eles não conseguem o quê? Eles, apesar de ter esse dente aqui, certo? Essa presa ele não consegue inocular, que está lá atrás na boca dele, ó. Então muitas vezes ele morde aqui, certo? Com essas estruturas, com esses dentes aqui da frente, são bastante afiados, mas aqui não tem a dente, a presa que tem inoculadora da peçonha. Nós temos aí os proteróglifas, que possuem o quê? Que possuem essa dentição aqui, nessa região aqui, mais anterior da boca. É o caso aí das corais verdadeiras, certo? E as solenóglifas, pessoal, é que esse dente dela aqui, ó, o que acontece? Ele é perfurado. Nesse esquema que a gente observa o seguinte, olha só, o dente dessa aqui, ele é sulcado, tanto dessa aqui, da proteróglifa, como da opistóglifa. As solenoglifodontes são aquelas mais bem adaptadas ao processo de predação e inoculação de veneno, ó, porque o dente dela é
o dente dela é como se fosse uma agulha. Olha só, ele é perfurado. Então a peçonha, o veneno vai escorrer todinho aqui, vai passar por dentro desse dente aqui na hora da inoculação. Quem são as serpentes solenóglifas, então? São as cascavéis, as jararacas, são exemplos desse tipo de serpente. E nós temos um grupo aí, pessoal, chamado de Rhinconcephala, ou ainda Sphenodontia. Esse é um grupo aí que ele é muito pouco conhecido, porque nós temos esses indivíduos aí só em algumas regiões aí específicas aí da Nova Zelândia, certo? São indivíduos que, exemplo aí, a gente chama, são conhecidos como tuataras. Tuataras, pessoal, vem do maori, que quer dizer o quê? Que ele tem esses espinhos aqui, ó, nas costas dele. Parece com uma iguana, mas tem diferença. Ele é bem mais largo que uma iguana, o rabo dele é bem mais grosso. Esses indivíduos não têm órgãos de copulação, certo? Como é o caso de todos os outros indivíduos aí, todos os outros répteis. Nem estruturas auditivas externas. Eles são animais de clima frio que não suportam temperaturas aí acima de 27 graus Celsius. Os adultos aí medem aí cerca de 60 centímetros de comprimento, pesando entre meio e 1 quilo. São terrestres e principalmente noturnos, ok? Então são indivíduos que lembram bastante aí os lagartos, mas não são lagartos. Então há apenas 2 espécies restritas à Nova Zelândia, então conhecidas como tuataras. Então agora a gente vai falar um pouco aí sobre a fisiologia geral desses indivíduos. Então, primeiramente, vamos falar aí sobre o sistema tegumentar. Esses indivíduos possuem pele quase sem glândulas. Essa pele é seca, é impermeável devido à queratina, a gente já falou isso aqui lá atrás, né? Evitando então essa perda excessiva de água, evitando a desidratação. Alguns répteis vivem na água em função de hábitos alimentares, certo? Mas eles não são dependentes dessa água para reproduzir, por exemplo. Não precisa mais do nadar do espermatozoide em encontro com o óvulo. Ele não desidrata com facilidade, como é o caso dos anfíbios. Contudo, eles retornam à terra para respirar ou para a postura de ovos. Então aqui, ó, a gente observa que a pele de um anfíbio tem a derme e aqui a epiderme. Não tem essa camada aqui, ó, queratinizada que a gente está visualizando aqui, ó. Inclusive, pessoal, nos anfíbios aqui, ó, ele tem uma camada de água sobre essa pele o tempo todo. Por quê? Na realidade, o processo é físico. O oxigênio, por exemplo, ele não consegue entrar direto aqui. Ele vem, ele se dissolve nessa água para depois entrar. Lembra que esses indivíduos têm a principal forma de respiração desses indivíduos, é uma respiração cutânea. Aqui agora nós temos essa pele bastante queratinizada. Isso aqui evita essa perda excessiva de água. Então a gente encontra aí escamas, né, nas cobras e lagartos, que a gente já falou, as placas dérmicas aí nos jacarés e crocodilos, e as carapaças e o plastrão que a gente encontra lá nas tartarugas. Lembrando novamente que a parte dorsal é a carapaça, a parte ventral é o plastrão. Em relação ao sistema nervoso sensorial desses indivíduos, o sistema nervoso e os órgãos dos sentidos seguem o esquema geral dos vertebrados, e o cérebro é mais desenvolvido do que os anfíbios. Há 12 pares já de nervos cranianos e terminações nervosas na pele desse indivíduo. A audição aí, com orelha interna e média, que antigamente aí, né, era chamado de ouvido interno e médio, são menos desenvolvidos que a visão e o olfato. Então esses indivíduos aí, um dos principais órgãos de desenvolvimento deles são o quê? A visão e o olfato. Inclusive, aí você já deve ter ouvido falar aí que cobras, elas são surdas. Você tem aquele encantador ali de serpentes ali, na realidade aquilo ali é outra coisa visual
o olfato que ele está utilizando ali e não o som que sai da flauta ali, que esses indivíduos aí praticamente eles não escutam. Alguns indivíduos, né, como é o caso das serpentes aí, esse olfato através de uma estrutura especial chamada órgão de Jacobson. Então veja bem, nós temos a cabeça de uma cobra. Todo mundo já viu que a cobra tem uma língua alongada, essa língua bífida, certo? No teto da boca, no céu da boca, no teto da boca do indivíduo, tem essa estrutura chamada órgão de Jacobson, certo? E ali nós temos uma mucosa olfativa. Então já viram a cobra se deslocando, pessoal, que ela vai colocando a linguinha para fora, para dentro. Como que ela faz? Quando ela coloca a língua para fora, ela capta partículas olfativas que ela consegue captar no ambiente, ela puxa a língua para dentro novamente, a língua vai no céu da boca e passa nesse órgão de Jacobson, que consegue então captar aí vários tipos de cheiro diferente, certo? A cobra, ela cheira com, ela consegue captar esse olfato com a língua? Não. A língua capta as partículas no ar, ela vem e passa, esfrega ali no órgão de Jacobson. Em cobras peçonhentas, ocorre a percepção de calor através do que nós chamamos de fosseta loreal. Então, muitas vezes, pessoal, na roça lá, o pessoal costumava chamar algumas cobras ali, como a cascavel, de cobra de 4 ventas. Esse venta aí, no caso, é se referindo ao nariz. Não é aqui preto, aqui, ó, é o nariz do indivíduo. Essa estrutura aqui é o que nós chamamos de fosseta loreal. Essa fosseta loreal, ela capta o quê? Ela capta calor, certo? Ela capta o calor do indivíduo. Então, pessoal, quando você entra numa mata ali, muito antes de você pensar que tem uma cobra, ela já consegue captar ali, ela já consegue perceber a sua presença há muito tempo. Muitas vezes, o que ela faz? Ela pega ali e ela arma o bote. Normalmente, ela só te ataca se ela se sentir muito ameaçada, se você pisar nela ou tiver algum ninho dela ali, ok? Ela capta esse calor através dessa fosseta loreal. Os olhos desses indivíduos com pálpebras, exceto em ofídeos, e muitos indivíduos, principalmente os lagartos, possuem, pessoal, que a gente chama de um olho pineal, um terceiro olho, que é fotorreceptor. Então tá aqui a cabeça do lagarto, ó, essa parte superior, esta estrutura aqui é como se fosse um terceiro olho do indivíduo. E com isso aqui ele capta o quê? Ele capta luz, ele capta calor. Então muitas vezes quando você vê um lagarto lá na época fria, que sai um sol, que ele toma um sol colocando a cabeça mais para cima, aquilo ali é para fazer o quê? Isso é para captar calor. Então esse olho pineal aí, ele capta a imagem igual os outros 2 olhos normais? Não, mas ele capta o quê? Ele capta calor, ele é um órgão fotorreceptor, ou seja, ele capta luz e auxilia aí para a manutenção da temperatura corporal desses indivíduos. E em relação ao sistema respiratório dos indivíduos, dos répteis, nós vamos ver que ele tem uma respiração que é exclusivamente pulmonar, certo? O pulmão tem maior área de trocas gasosas do que o pulmão de um anfíbio. Isso compensando a inexistência de respiração cutânea. Lembrando que em anfíbios a principal estrutura de troca gasosa é respiração cutânea. Por que cutânea? Vem de cutis, vem de pele, visto que a pele é impermeável. É por isso que a pele de anfíbios é uma pele fina, úmida e bastante permeável. Aqui agora em répteis temos uma pele impermeável, certo? Que inclusive permite, né, economizar água. Então, o pulmão de anfíbios, ele é um pulmão saculiforme. Olha aqui, ele tem uma forma de saco. Tem uma forma de saco. Então, aqui não interessa o tamanho do pulmão. O que interessa é essa área interna de troca gasosa aqui, que ela é reduzida. Por isso que aí, cerca de 70% das trocas gasosas de anfíbios ocorrem por onde? Pela pele. Agora, em répteis, surge um pulmão parenquimatoso. Veja bem, ele tem todas essas dobras aqui, ó.
Olha aqui, ó, todas essas dobras que a gente está visualizando aqui no corpo do indivíduo aqui, ó. Isso aumenta a área de troca gasosa. Isso permite que ele tenha uma respiração, então, exclusivamente pulmonar. Então, para anfíbio respirar, a pele dele tem que estar úmida, o ambiente tem que estar úmido, a pele não pode estar ressecada, certo? Então, é mais um motivo aqui dos répteis terem ganhado, em definitivo, o ambiente terrestre. A presença de quê? Desse pulmão parenquimatoso e dessa respiração exclusivamente pulmonar. Em relação ao sistema circulatório, nós podemos ver aqui o seguinte: coração com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo nos répteis não crocodilianos, e 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos nos crocodilianos. Quem são os répteis crocodilianos, pessoal? Crocodilos, jacarés, gaviais. Não crocodilianos, entre os outros, entre as serpentes, entre os lagartos, entre a tuatara, entra lá os testudíneos, né, as tartarugas. Nesses indivíduos nós vamos ver um coração com 3 cavidades. Então olha aqui, ó, o coração de um réptil não crocodiliano, ele tem o quê? Um átrio esquerdo, ele tem um átrio direito e ele tem apenas um ventrículo. Só que este coração aqui, dos répteis não crocodilianos, ele é mais evoluído do que de anfíbios, porque anfíbios não tinha essa divisão aqui, ó, esse septo no meio aqui, tá vendo? Essa estrutura aqui nesses indivíduos, ela é chamada de quê? Ela é chamada de septo de Sabatier. Então, o que vai acontecer? Ó? Apesar do ventrículo ser parcialmente dividido, parcialmente septado, tem mistura de sangue. Mas mistura menos sangue aqui do que misturava lá nos anfíbios. E nos crocodilianos, olha só, o coração tem 4 cavidades. O átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, o átrio direito, o ventrículo direito. Agora, pessoal, veja bem, não ocorre mais mistura do sangue venoso com o sangue arterial dentro do coração. Mas, quando aumenta muito a pressão, pode haver, através dessa estrutura aqui, que é uma comunicação entre o quê? Uma comunicação entre 2 artérias aortas que o indivíduo tem, a aorta esquerda e a aorta direita, que é chamada de foramen de Paniza. Então, essa abertura aqui, pode haver aqui mistura de sangue, ok? Então, veja bem, vamos continuar aqui, ó. Porém, as cavidades se comunicam, havendo mistura de sangue arterial e venoso. Nos crocodilianos, os ventrículos não se comunicam mais, mas há mistura de sangue arterial devido à presença do forame de Paniza. Circulação é dupla, pelo coração passa os 2 tipos de sangue. Então, veja bem, nesses 2 indivíduos aqui, a circulação ela é fechada, certo? O que é uma circulação fechada? Não ocorre, o sangue, aliás, ele vai estar circulando só dentro do coração e dentro de vasos sanguíneos. Ela é uma circulação dupla. Por quê? Porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Ou pelo coração passa o sangue venoso e o sangue arterial. Nos crocodilianos, essa circulação ela é incompleta, porque ocorre mistura do sangue venoso com o sangue arterial dentro do coração. Nos crocodilianos, não há mistura de sangue no coração, por isso a circulação ela é completa. Mas, professor, não ocorre mistura de sangue? Sim, ocorre mistura de sangue fora do coração no forame de Paniza. Então, se você pegar a literatura e livros mais antigos, pode estar lá que a circulação é incompleta, pessoal, porque levava em consideração apenas o quê? Que misturava sangue. Mas numa classificação mais moderna, a classificação é o quê? Ela é completa, que a circulação ela é completa, porque não mistura sangue venoso com sangue arterial dentro do coração. Pode ocorrer a mistura quando aumenta demais a pressão fora do coração, no foramen de Paniza. Então, olha só, nós temos aqui a evolução, então, do sistema circulatório nesses indivíduos. Lembrando que, ó, aqui no coração de peixe só passa sangue venoso, tudo que está representando aqui de azul aqui é sangue venoso.
O vermelho aqui é o sangue arterial. Então a circulação em anfíbios, em peixes, ela é simples. Por quê? Só passa um tipo de sangue pelo coração, que é o sangue venoso. Lógico, né, que não vai haver mistura de sangue aqui. Nos anfíbios e nos répteis não crocodilianos, a circulação ela é dupla, só que ela é incompleta. Por quê? Porque ocorre mistura de sangue dentro do coração. Nos répteis crocodilianos, nas aves e mamíferos, a circulação ela é dupla e completa. Dupla porque passa os dois tipos de sangue, venoso e arterial, pelo coração, o sangue passa duas vezes, e não ocorre mistura de sangue dentro do coração. Apesar de répteis crocodilianos ter aquela estrutura, né, que é o foramen de Pannisa, que ocorre mistura de sangue, só que essa mistura é fora do coração. Assim como em anfíbios, as características do sistema respiratório e circulatório em répteis não permitem que o metabolismo do animal seja eficiente o bastante para manter a temperatura corporal, de forma independente da temperatura ambiental. Portanto, são animais caracterizados como sangue frio, tecnicamente referidos como pecilotermos, ectotérmicos ou heterotérmicos. Isso aqui não é sinônimo, certo? Então vamos lembrar o seguinte. Aqui nós temos o seguinte. Pecilotermo quer dizer o quê? Heterotermo quer dizer o quê? Essa palavra aqui quer dizer que ocorre variação da temperatura corporal do indivíduo, certo? Mas esse termo aqui ele está caindo em desuso. Por quê, pessoal? Porque às vezes o que acontece? Você pega aí alguns peixes, por exemplo, alguns anfíbios ou répteis que vivem no local onde a temperatura é bastante constante ali, a temperatura do corpo dele também vai ser constante. Às vezes varia menos do que no mamífero, por exemplo. Então o termo pecilotermo quer dizer o quê? Que a temperatura do corpo dele variava de acordo com o ambiente. O termo mais usual hoje é esse aqui, ó, ectotérmico. A palavra ecto vem de fora, termos e temperatura. Então o que é um animal ectotérmico? O animal ectotérmico é aquele que utiliza mecanismo externo para tentar manter a temperatura corporal. Inclusive nós falamos aqui daquele terceiro olho lá, né, do olho pineal, né, que capta energia luminosa para tentar manter a temperatura do corpo do indivíduo constante. Então, o contrário, né, seria de ectotérmico, seria o quê? O endotérmico, endo, interno. Animais que utilizam mecanismos internos para a manutenção da temperatura corporal. Nós vamos ver que a endotermia vai surgir no próximo grupo, aí nos próximos grupos, nas aves e mamíferos. Por quê? Porque lá a circulação agora é completa, mas não ocorre mistura de sangue venoso com arterial em momento algum. Ok? Então, o que permite a endotermia é o coração com 4 cavidades, sem mistura de sangue. Então, veja bem, a temperatura do corpo do indivíduo vai estar variando, né? Aumenta a temperatura do ambiente, aumenta a temperatura corpórea. Consequentemente, isso aumenta o quê? A variação do metabolismo também vai ser assim, certo? Vai depender exclusivamente aí de quê? Dessa temperatura aí externa. É por isso que muitas vezes, numa época que está muito quente, você vai ver esses répteis todos se escondendo. E às vezes, quando está frio, sai um solzinho, você vai ver aquele monte de lagarto, lagartixa, né, lá, os calangos, todos lá no muro, lá, para tentar o quê? Para tentar captar calor. O sistema excretor desses indivíduos. Esses indivíduos eliminam como excreto o ácido úrico. É um tipo de excreta nitrogenada menos tóxica que a amônia e ureia. O ácido úrico é eliminado sob a forma de uma pasta semissólida. Aí só lembrando, pessoal, existe basicamente 3 tipos de excreta nitrogenada, não é? A amônia, a ureia e o ácido úrico. Esse aqui seria o nível de toxicidade e solubilidade deles. O ácido úrico ele é menos tóxico. Por isso aí que ele é praticamente o quê? Ele é praticamente insolúvel em água, certo?
Então, o indivíduo, animais que eliminam esse tipo de excreto nitrogenado, o ácido úrico, a urina sai praticamente pastosa. Quer ver uma coisa fácil de vocês lembrarem? Por exemplo, quando você vê um cocôzinho de lagartixa, você vê que tem uma fitinha branca. Aquela fitinha branca cremosa, aquilo ali que é o ácido úrico. Cocô de passarinho, de pássaros, de aves, de uma forma geral. Aquela parte branca, ela é o que? Pastosa, aquilo ali é o ácido úrico. O animal que elimina a ureia perde muita água, né? Então tem que viver num ambiente que tem água para repor, normalmente um ambiente aquático, né? Ou terrestre úmido, e ureia seria aqui o intermediário entre os dois, né? Ela economiza mais água que a amônia, mas gasta mais do que o ácido úrico. E esses indivíduos aqui vão apresentar um rim na região abdominal, chamado de rim metanéfron, certo? Então, nós temos aqui basicamente 3 tipos de rins: os pronéfrons, que são cefálicos, os mesonéfrons torácicos e os metanéfrons são rins abdominais. Então, eliminar ácido úrico também é o que? Também é um tipo de adaptação que os indivíduos têm para ter ganhado em definitivo o ambiente terrestre. O sistema reprodutor são animais dioicos. O que é isso? Tem macho e tem fêmea. Fecundação é interna. Então esses indivíduos aí têm pênis ou hemipênis, como é o caso de algumas serpentes. E o desenvolvimento direto. O que é desenvolvimento direto? Sem fase larvária. Os ovos têm uma casca calcárica que protege o embrião contra choques mecânicos e internamente ao ovo estão os anexos embrionários, né? Sendo que o âmnion, o córeo, o alantoide surgiu agora, estruturas formadas a partir de tecidos embrionários e maternos que assistem ao desenvolvimento embrionário fora do ambiente aquático, ok? Então veja bem, pessoal, questão que vai cair constantemente aí em provas. Por que répteis ganharam em definitivo o ambiente terrestre? A pele dele, o tegumento o tegumento dele é grosso, é queratinizado, impermeável à água, então isso evita a perda excessiva de água. Esse ovo com essa casca protetora, esse ovo amniótico, certo? Que essa membrana que envolve e protege aí o embrião. Além disso, nós vimos uma respiração exclusivamente pulmonar. Nós vimos ainda a eliminação de ácido úrico, que economiza água. Então, só aí são 5 características, sendo que a principal delas, inclusive a gente viu como uma classificação aí, seria esse surgimento desse ovo amniótico. Então, seria isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado. Muito obrigado.